A operação é realizada em Rio Claro, com foco na prisão de indivíduos ligados à facção do Rio de Janeiro. Os criminosos presos são acusados de participação em homicídios e também envolvimento na logística de armas de fogo e entorpecentes. Esses infratores aí são ligados ao bonde do Magrelo, que também é ligado ao Comando Vermelho, né? Polícia Militar prende criminoso por tráfico e apreende drogas. E hoje tem o primeiro episódio da série de reportagens especiais, Histórias Inspiradoras. O Luiz rodou as Américas de bicicleta. Ninguém sabe quando vai morrer, mas parece que eu falei, Deus, me espera um pouquinho. Esses são os destaques do RC Notícias desta terça-feira, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de uma operação conjunta entre o Comando de Policiamento do Interior, o CPI-9, por intermédio do 10º BAEP e também o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que foi realizada hoje em Rio Claro. 3 investigados foram presos. Segundo a polícia, os alvos possuem vínculo direto com um grupo criminoso associado a uma facção do Rio de Janeiro. Eles são apontados em participação de homicídios, além de envolvimento na logística de armas de fogo e também entorpecentes. Os 3 investigados, com idades entre 33, 34 e 52 anos, foram presos durante o cumprimento de mandados de prisão temporária em Rio Claro. As prisões ocorreram nos bairros Parque Flórida e Santa Cruz. A ação foi realizada pelo CPI-9 por intermédio do 10º BAEP, em conjunto com o GAECO, como parte da operação que mira integrantes de uma organização criminosa. Foi verificado 3 endereços aqui no município de Rio Claro, onde 2 pessoas foram presas, né? Já tinha o mandado de prisão em desfavor delas, elas foram localizadas e presas. E num outro endereço, onde tinha mais um infrator aí a ser preso, né, com mandado de prisão em aberto e também de busca domiciliar. Durante a busca, nós localizamos ele, demos ciência para ele sobre os mandados de prisão e também de busca. E durante a busca residencial, a gente verificou que tinha diversos insumos ali para o que eles chamam de esticamento da cocaína. O que é isso? O infrator pega um tijolo de cocaína e, através de várias misturas, como tetracaína, cafeína e outros insumos, ele transforma em 4 quilos, né? Então, de 1 quilo de cocaína pura, ele faz mais 4 e revende no mercado aí para outros traficantes fracionarem ou até mesmo misturar mais e prosseguir na venda aí. Começaram com aquelas velhas histórias, isso é produto de piscina, né? Nunca é de fato o que é, mas aí depois viram que não tinha mais argumentos, desculpa, e aí ele mesmo falou como funcionava, como fracionava, tá tudo nos autos já. Em uma das residências, a polícia encontrou uma estrutura utilizada para o preparo de refinamento de cocaína e uma quantidade considerável de drogas. Na casa também foi encontrada uma prensa hidráulica, que é onde eles pegam ali a mistura e coloca para fazer o tablete ou o tijolo, né? Foi encontrado um liquidificador também, que era utilizado para fazer a mistura, um fogareiro, balança de precisão e diversas embalagens lá, para tudo voltado para esse esticamento, né, da cocaína. Os 3 presos fazem parte de um grupo criminoso que funciona como um braço de atuação de uma facção do Rio de Janeiro que atua aqui no interior paulista. Agora, as investigações devem apontar a posição e a importância de cada um no grupo. Esse tipo de informação vai ficar a critério da investigação mesmo, para saber ali qual que é a importância deles na facção criminosa, qual que é a função, né? Segundo os promotores do GAECO, né, através da investigação que resultou na operação de hoje, esses infratores aí são ligados ao bonde do Magrelo, que também é ligado ao Comando Vermelho, né? Então foi mais um duro golpe aí contra a facção criminosa que demos na nossa região.
Parabéns aí ao trabalho das equipes, e a gente segue falando do setor de segurança porque um traficante foi preso pela Polícia Militar no Cervezão. Ele foi localizado em um local já conhecido pela venda de drogas, tentou fugir de bicicleta, mas foi detido após o cerco policial. Em uma bolsa em que ele havia dispensado, a equipe localizou porções de cocaína, crack, maconha, além de dinheiro. O preso possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, furto, roubo, apropriação indébita, tráfico de drogas e associação também para o tráfico. A ocorrência foi apresentada no plantão policial. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça. A quarta-feira deve ser de sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 12, máxima de 25. Em Santa Gertrudes, a mesma oscilação, mínima de 12 e máxima de 25. Em Analândia, as temperaturas oscilam entre 11 e 26 graus. E daqui a pouco tem o primeiro episódio da nossa série especial de reportagens. Você vai conhecer o Luiz. Ele tem 60 anos, é de Piracicaba e rodou as Américas de bicicleta. De volta e falando sobre educação, começaram hoje as inscrições para o ProUni do segundo semestre de 2026. É bom se adiantar porque o prazo termina já na sexta-feira e o Pedro tem os detalhes. O ProUni é o programa que oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em faculdades particulares. Para participar, é preciso ter feito o Enem em 2024 ou 2025, ter obtido média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Os candidatos também devem atender os critérios de renda e escolaridade estabelecidos pelo Ministério da Educação. O prazo segue até sexta-feira, dia 10, a inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site acessounico.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de julho e o da segunda chamada em 5 de agosto. Pedro Gaspar, de Rio Claro. E hoje iniciamos a nossa série de reportagens especiais com o nome História
histórias inspiradoras. São pessoas que decidiram superar obstáculos e darem um novo sentido à vida, e nós ficamos muito honrados de poder contar essas trajetórias. E olha, você já está vendo aqui o nosso primeiro personagem. É isso mesmo, você vai conhecer o Sr. Luiz. Ele tem 60 anos, é de Piracicaba e resolveu cruzar as Américas de bicicleta. Não deixou que a idade fosse um limite. Antes da decisão, ele precisou enfrentar muitos obstáculos, mas agora espera incentivar mais pessoas. Vamos conhecer. Nosso ponto de parada é a cidade de Piracicaba. E por algum tempo toda essa beleza ficou obscura, pelo menos aos olhos do Sr. Luiz. Eu deixei de ver a beleza no que eu fazia. A vida prega umas peças. Vivemos altos e baixos. Claro que para ele não foi diferente. Parecia não andar para frente e precisou de 8 anos para reverter a crise que assolou os projetos profissionais. Foi muito difícil lidar com a dívida, porque eu nunca tinha pego um financiamento. A primeira vez que eu peguei, a primeira e última, né? E aí veio o divórcio. Foi bastante frustrante, porque minha mulher me largou no momento que eu precisava, né? O financiamento foi para a produção, não foi para mim, né? Foi para a família, né? Mas isso me fortaleceu muito, Janaína. Eu aprendi a lidar com dinheiro um pouco, aprendi a valorizar, aprendi a lutar, né? Não desistir, né? Trabalhei firme durante 8 anos assim para pagar essa dívida. Sabe quando a bola de neve vai aumentando e você vai correndo para alcançar a bola de neve? Ela vai crescendo, você vai... Mas eu alcancei. Em algum momento eu parei ela. Isso é muito bom. Mas o que parecia não ter solução, finalmente abriu espaço para novos horizontes. O Luiz conseguiu quitar a dívida, não se entregou e decidiu dar um outro sentido para a sua existência. Não somente essa paisagem ganharia cor novamente. Depois da superação, a vida do Luiz ficaria bem mais colorida e, digamos que também, muito mais radical. O Sr. Luiz, aos 60 anos, decidiu viver por um tempo de uma forma bem diferente e sobre 2 rodas. O projeto foi nada mais, nada menos do que cruzar as Américas pedalando. E foram mais de 30 mil quilômetros rodados em 2 anos. Eu saí daqui de Piracicaba, cruzei o estado de Minas, cruzei a Bahia, a pontinha do Piauí, Maranhão, Pará, Amapá. Saí do Brasil pelo Oiapoque, né, na Guiana Francesa. Aí foi Guiana Francesa, Suriname, Guiana. E aí não podia cruzar para a Venezuela, porque eles estavam brigados ali com a questão de uma área que eles estavam aí, do Essequibo, que chama essa área. E aí eu fiz uma triangulação por Trinidad e Tobago, que são 2 ilhas. Trinidad, Tobago, Venezuela, cruzei a Venezuela, Colômbia, depois Colômbia eu subi a América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México. Eu cheguei no México, em Cancún. Se eu continuasse subindo, eu iria chegar no norte dos Estados Unidos no inverno, que é chuvoso. Então eu inverti, eu peguei um voo de Cancún até Vancouver, no Canadá. E aí dei uma volta de 1 mês e meio no Canadá, 3 mil quilômetros, e desci cruzando os Estados Unidos de norte ao sul. Então quando chegou o inverno eu já estava no México novamente. Eu fugi do inverno. Do México, Janaína, eu peguei um voo para Bariloche, né? E aí eu desci pela Patagônia até Ushuaia, depois outro voo até Mendoza, subi o norte da Argentina, Paraguai e entrei no Brasil por Foz do Iguaçu.
apesar de conhecer tantas pessoas, a Magrela é que foi sua companhia na maior parte do tempo. E o que poderia ser considerado como solidão foi um período de encontro com ele mesmo. Ninguém sabe quando vai morrer, mas parece que eu falei, Deus, espera um pouquinho, não me leva, deixa eu resolver uma coisinha antes, não estou pronto ainda. E aí, essa coisinha era enfrentar a solidão, eu precisava disso, né? E aí, eu enfrentei a solidão em vários momentos, praias desertas, na Costa Rica, na Nicarágua, completamente sozinho, florestas no Canadá, completamente sozinho. Isso foi muito importante para mim, né? O ponto mais difícil foi na Patagônia, no final da carretera austral, que eu tive uma hipotermia muito forte, né? Eu já tinha tido hipotermia quando eu saí daqui, logo no começo da viagem, no sul de Minas. Eu saí 1º de julho e eu não tinha equipamento, não estava preparado para isso, Janaína. Um despreparo muito grande. Eu saí com um saco de dormir que não era para frio. Fazia 20 anos que eu não entrava numa barraca. A última vez que eu tinha acampado, meus filhos eram pequenos. Então, eu tive hipotermia no sul de Minas. Teve noites de eu não ver a hora do sol nascer, porque eu não consegui dormir. Eu pus toda a roupa que eu tinha e não conseguia dormir de frio. Mas na Patagônia foi uma hipotermia muito forte. Eram 30 quilômetros nesse dia, era um percurso fácil, plano. Eu tinha tudo impermeável, eu tinha blusa impermeável, calça, tudo, sapato. E aí começou a chover, uma garoinha fina, estava 0 graus. E eu, de preguiça, menosprezei a situação e não pus o impermeável. E aí me molhei, a temperatura baixou para -4 e aí eu comecei a tremer, uma hipotermia um desconforto muito grande. Foi o pior momento, assim, que eu pensei em desistir. E a melhor experiência? Ah, difícil. A melhor experiência, Janaína, foi com pessoas, foi conhecer pessoas no caminho. Verdadeiros anjos assim que surgiram em diversos momentos, Eu vi praias belíssimas no Caribe, eu conheci a Chapada Diamantina, que é incrível, o norte do Brasil, né, cruzar a Amazônia, lindo, Pará, Amapá. Canadá, umas vistas belíssimas, os parques nos Estados Unidos, no estado de Utah, na Califórnia, Yellowstone. E depois, o final foi a Patagônia, que a Patagônia é um sonho, né? São paisagens que você não acredita que você está vendo, parece uma pintura, de tão bonito. A paixão por pedalar começou na infância. Depois ele voltou a praticar esta atividade para ter momentos de lazer ao lado do filho. O hobby ganhou sentido novamente e depois de rodar tanto, de acumular paisagens, espera incentivar outras pessoas, porque na vida nunca é tarde. Falta de conforto é um preço baixo a ser pago para experimentar uma aventura e uma liberdade tão grande. Eu experimentei uma liberdade que eu não imaginei que existisse na vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Eu conheci no Chile, a senhora Bernardita, que ela não tem uma perna e ela viaja em cadeira de rodas. Eu conheci o Beto tem um problema numa mão e ele pedala com uma mão só. Então tudo que eu fazia com 2 mãos, cozinhar, que você precisa segurar a panela, armar a barraca com um vento, que você precisa das 2 mãos, tudo ele faz com uma mão só. E aí o senhor quer que outras pessoas façam isso, realizem os sonhos também? Eu espero, porque nós, Janaína, o grande inimigo, quem sabota a gente somos nós mesmos. A gente achar que não pode, que não dá tempo, que já é tarde, que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta. Nós sabotamos nós mesmos, né? E isso é muito ruim. Então eu acho que tem que acreditar, né? Não é fácil, tem desafios, mas a gente precisa enfrentar. Quando a gente enfrenta, a gente percebe que é mais fácil do que a gente achava. E qual que é o próximo destino? Eu quero ir da Espanha até o Japão. Quando? Eu quero ir em 2027.
Essa foi a nossa primeira história inspiradora dessa série de reportagens. Eu quero agradecer ao senhor Luiz, que nos recebeu em Piracicaba com tanto carinho, contou um pouco da sua trajetória e agora busca incentivar outras pessoas. Ele já me incentivou muito, porque às vezes a gente tem preguiça de ir para academia, tem preguiça de fazer ali 15 minutos na esteira, 15 minutos de bicicleta, e olha só o exemplo dele, gente. Então esse episódio vai ficar lá no nosso canal no YouTube, também no portal tvclaré.com.br, para você rever esta história inspiradora. E amanhã tem mais, viu? Tem o nosso segundo capítulo. Deixa eu ver com a equipe aqui se eu posso revelar. Posso revelar? Ó, estão dizendo aqui que eu não posso revelar quem é o nosso próximo entrevistado. Você vai ter que acompanhar amanhã aqui no Rio Claro Notícias e eu vou te esperar, viu? E o mais bacana, só fazendo um comentário aqui dessa história, é que a equipe que acompanhou aqui disse que conseguiu imaginar tudo o que o senhor Luiz contou, toda a sua trajetória aí, essa viagem. Então isso que é bacana também, né? É isso então, nós vamos ficando por aqui, mas amanhã tem mais, viu? Eu espero você na primeira edição ao 12:30 e você pode rever as reportagens também no nosso canal no YouTube, no portal tvclaré.com.br e lá no nosso Instagram. Desejo uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.